Salve o Colégio Santa Maria, parabéns por tantos anos de esplendor da tua nobre história. E aí, turma, estamos aqui para mais uma videoaula, tá? E agora falando na matéria de Geografia, o deslocamento de pessoas. Queridos, ao longo da história, e também nós vimos aí, né, que as pessoas sempre estão se deslocando de um lugar para outro. No Brasil, a história do Brasil aconteceu desde suas origens assim. Pessoas saíram da Ásia e vieram por mar, de canoas confeccionadas por eles mesmos, e atravessaram os mares e chegaram aqui ao continente americano, sul-americano. E daí começou a povoar toda a América, mas já vindo de outros continentes, tá? Ao longo do tempo também percebemos que esses povos fixaram residência aqui e ficaram vivendo aqui, tá? De início nas cavernas, mas depois eles passaram a morar, tá, em aldeias construídas com madeira e palha de palmeira. Não esqueça que você está falando do Brasil, na língua tupi-guarani, terra das palmeiras, ou o nome dado pelos índios, Pindorama, que na verdade, traduzido na língua deles, significa terra das palmeiras. Então assim, suas casas eram construídas com esses materiais tirados da própria natureza. Bom, e dessa forma nós vimos, o Brasil, ele teve início dessa forma. Por quê? Porque mais tarde chegaram os portugueses, já vindo de Portugal, tá? E chegaram aqui e descobriram um continente novo, tá? Já povoado por indígenas, povos selvagens, segundo os portugueses, que viviam no meio da mata. Mas eles descobriram um continente novo, riquíssimo, cheio de riquezas, tanto vegetal, como animal, como mineral. E aí o que acontece? O Brasil começou assim. Mais tarde os portugueses trouxeram os africanos, vindo de outro país, de outro lado do planeta, tá? E vieram, tá bom, para o Brasil. E aí, ao longo da história do Brasil, vocês já devem ter visto, né? Na verdade nós já falamos aqui, que muitas pessoas vieram de outros lugares, incentivado pela propaganda feita pelo governo brasileiro lá fora, tá? Após a escravidão, que chegando aqui enricariam. Então o Brasil se formou assim. Na verdade nós somos um povo miscigenado, por isso temos esse tom de pele parda, que não é cor nenhuma. Na verdade é uma cor amarronzada, resultante da mistura acentuada de povos de vários lugares do mundo, de cores, de tons de pele diferentes. Então isso é o povo brasileiro, um caldeirão de cultura, mas também, tá, uma mistura de todos os povos do mundo. Isso aí somos nós. E nisso está a prova disso aqui, o deslocamento de pessoas. Queridos, nós vamos introduzir o conteúdo. Veja bem, antes de começarmos, está no módulo 2, tá bom? Capítulo 6, atividade, está na página 319. Veja bem, queridos. O que muitas pessoas realizam ao sair de um lugar para viver em outro é o que nós chamamos de migração, tá bom? Então, migração é a saída de pessoas de um lugar para outro. Não só para visitar, mas na verdade com a intenção de morar, tá bom? Então quando você sai de um lugar e vai para outro com a intenção de morar lá, então você está fazendo migração. E a migração pode ser de várias formas. Veja bem, o movimento pode ocorrer dentro de um mesmo país, quando você sai, por exemplo, de um estado para outro, dentro do mesmo país. E aí você está realizando o que nós chamamos de migração interna. Por quê? Porque é dentro do próprio país. Quando ocorre em direção a outros países, você sai do Brasil, por exemplo, e vai para os Estados Unidos, ou para a Rússia, ou para a Alemanha, enfim, você está praticando um outro tipo de migração. É a migração externa, quando você sai do país e vai para outro país, não só para visitar, mas para morar lá, tá bom? Então você está praticando a migração externa. Veja bem, no Brasil as migrações internas são frequentes, ou seja, acontece quase todos os dias, ou eu diria todos os dias. Todos os dias no Brasil tem pessoas mudando de um lugar para outro, indo morar no outro estado, por exemplo. Veja bem, no Brasil as migrações internas ocorrem frequentemente e pode ocorrer de uma cidade para outra, ou do campo para as cidades. Eu já falei para vocês em outras aulas, tá, que houve uma época do Brasil, tá, que as pessoas saíam do campo aos montes e iam para São Paulo. Na época do crescente aumento de indústrias em São Paulo, muitas pessoas saíram daqui do campo. Houve um período aqui no Brasil, tá, que nessa região do Nordeste, por todo o Nordeste, houve uma seca muito acentuada. E muitas pessoas saíam daqui, deixavam suas propriedades, deixavam suas casas e iam para a região sul e sudeste do Brasil,
porque eram as regiões mais desenvolvidas, mais povoadas e que tinham maiores oportunidades de trabalho. Especificamente no sudeste de São Paulo, tá bom? Porque São Paulo sempre foi o polo industrial do Brasil, sempre foi a cidade mais desenvolvida. E muitas pessoas saíram com a esperança de ir lá em São Paulo, conseguir trabalho e sustentar sua família e até, digamos assim, prosperar um pouco mais e sair da dificuldade da seca aqui no Nordeste. Então esse período aí foi chamado de êxodo rural, quando as pessoas saíam do campo e iam para as cidades, tá bom? Em busca de melhores condições de vida. Bom, mas isso aí caracterizou uma espécie de migração interna. Por quê? Porque elas saíam daqui do Nordeste e iam justamente para São Paulo, dentro do mesmo país, tá bom? Ou seja, o Brasil. Mas você vai ver que é também uma migração aqui, ó, interestadual. Ou seja, você saiu do estado, tá bom? No caso do Piauí, por exemplo, e foi para São Paulo, tá? Que é outro estado diferente, embora aqui dentro do Brasil. Então você praticou a migração interestadual. E essas pessoas, ao sair daqui da região Nordeste, tá bom? E em direção ao Sudeste e ao Sul do Brasil, elas praticaram outro tipo de migração também. No caso, a interregional. Quando isso acontece, tá bom? Então nós dizemos que, por exemplo, quando as pessoas saem do campo e vão para as cidades, para as grandes cidades, elas saíram do estado e foram para outra. Então é a migração interregional. Será que você conseguiu gravar e entender mais ou menos o que eu estava tentando falar? E outra coisa, você entendeu a diferença? Por exemplo, quando a migração ocorre dentro do mesmo país, de um lugar para outro, nós dizemos que é migração interna. Quando as pessoas saem de um país para outro, nós dizemos que é migração externa. Ou seja, ela deixou o seu país de origem e foi viver em outro país. É a migração externa. Agora, a migração interna pode ainda acontecer dessa forma. A pessoa sair de um estado e ir para outro, tá bom? Então nós dizemos que é uma migração interna, todavia interestadual, porque você saiu de um estado e foi morar em outro, tá? Mas também ela pode ser interregional. Você saiu do Nordeste, da região Nordeste, tá bom? E foi para a região Sudeste. Isso aí é migração interregional. E só recapitulando, êxodo rural, só para você lembrar, é justamente a constante saída de pessoas do campo indo em direção à cidade, tá bom? Esse processo, nos últimos anos, lentamente, ele tem se mostrado, digamos assim, um pouco também reverso. É claro que há pessoas que saem das cidades e vão para o campo, buscando uma vida mais tranquila, mais, digamos assim, mais sossegada. É claro que esse tipo de comportamento é reverso e não é muito comum, tá? As pessoas geralmente saem do campo e vão para as cidades. Bom, mas o que eu queria falar para vocês era isso aí. Deem uma olhada na atividade na página 319. Um abraço para vocês e até a próxima videoaula.